palavra renascença significa nascer de novo ou ressurgir. Com efeito, a ideia de renascimento vinha ganhando terreno na Itália desde os tempos de Giotto, quando as pessoas, na época, queriam elogiar determinado poeta ou artista, diziam que sua obra era tão boa quanto a dos antigos. Giotto foi exaltado nesses termos, como mestre responsável por um verdadeiro renascimento da arte. O que se queria dizer com isso era que sua arte era tão boa quanto a dos laureados mestres, cuja obra era decantada pelos antigos escritores greco-romanos. Bom, gente, essas palavras não são minhas, né? Essas palavras são do Ernest Hans Gombrich, naquele livrinho dele que eu sempre cito para vocês, né? História da Arte, do Ernest Hans Gombrich, que é um livro interessantíssimo para se ter, e é um livro que nos dá um contexto muito bom, né, dessas passagens que atravessam a história, e ele tem uma linha bem historiográfica, né? Bom, como vocês perceberam, nós estamos mudando de assunto e estamos falando agora do Renascimento. Esse pequeno trecho que eu li aqui, dentro dele já está contido inúmeros valores que são dos renascentistas, que são valores que mudaram a época, e vocês vão perceber que houve rupturas consideráveis, vão mudar toda a humanidade. Tanto que o Renascimento não é apenas o renascimento das artes visuais. O Renascimento ele é um renascimento cultural, ele vai mexer com a vida de toda a Europa. Basicamente, todos os países da Europa vão ter o seu renascimento, seja na Alemanha, seja na Espanha, seja na Itália. O que acontece é que isso vai acontecer em momentos diferentes, uns mais cedo, outros mais tarde. Todos passam por esse momento de grande importância. E o que muda na vida das pessoas nesse momento? A conquista da realidade. Ali, na Idade Média, nós vimos que existia um exercício, né, de fugir da realidade, de não ir para um caminho naturalista. Lembra aqui que nós falamos que era naturalismo? Né? Aquela ideia de representar mais, fazer a realidade o mais parecida possível, né? Ou seja, de fazer pinturas mais, com mais verossimilhanças, ou seja, representar o real mais real possível, né, dentro da habilidade do artista. Então, nós tínhamos perdido isso na Idade Média, porque o grande poder da Idade Média era o poder simbólico da religião, da fé, e você vai te perguntar, não, então o Renascimento vai romper com a religião, com a religiosidade? Não, até hoje não se rompeu com a religiosidade. Até hoje existem igrejas, existem cultos, existem, né, pessoas que têm fé, pessoas que rezam terço, como os meus avós, por exemplo. Então, assim, sempre tem, né, um vínculo com a religiosidade. O que acontece agora é o seguinte: o Renascimento pega a religiosidade, coloca ele como plano de fundo das representações, não mais como objetivo principal. A religião ainda é importante para a arte nesse momento. Ela é a provedora de temas e de inúmeros temas, de temas muito significativos para os artistas, né? Então, existe ainda uma relação com a religião. Não é mais aquela relação de dependência total. Mas se não houvesse nenhum tipo de relação, você não teria a Capela de Sistina, você não teria o Davi de Michelangelo, você não teria o Davi de Donatello, você não teria o Davi de Bernini. Então você não estaria ali naquele momento ainda recebendo influências cristãs. Só porque, para além disso, como o próprio texto ali já falou, começou-se a perceber isso, começou lá em Pisano, ainda no Gótico, que havia necessidade de retomar os escritos dos antigos. Quem eram os antigos? Os gregos e os romanos. Fazendo essa retomada, mudou-se muito a forma de abordar a figura humana, porque ela voltou a ser naturalista, ela voltou a ser humanista, a representação passou a ser novamente racionalizada, o artista passou novamente a ser um pesquisador do fenômeno luz, do fenômeno da realidade.
né? E não mais apenas do mundo simbólico, porque ainda existe muito simbolismo no Renascimento, tá? Mas ali ainda há agora uma conquista novamente da realidade, e de uma realidade racional, de uma realidade que aspira, né, a uma herança greco-romana. Tá? Bom, essa primeira fala minha introdutória, o material para vocês terem mais propriedade sobre essas questões está aqui no ambiente. É um texto que está bem acessível, tá? Eu tive cuidado de colocar esse texto bem acessível. Ele vai falar sobre o Renascimento de forma mais individualizada, particularizada. Nós teremos uma atividade avaliativa a partir desse texto e também da minha fala, né? Vamos contar esses dois elementos, tá? E vocês vão fazer essa atividade também e ela será avaliada com valor máximo, que é 10, tá bom? Então, bem-vindos a mais um novo encontro virtual aqui. Boa sorte não, para que boa sorte, né? Bons estudos, né? Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima aí, pessoal. Falou!